Pessoal, né, eu já dei o start aqui no início da gravação. Antes da gente continuar aqui o conteúdo, eu vou fazer uma retificação, porque na última aula a gente falou foi do, vou lembrar aqui, esquema 2, isso. Esquema 2, deixa eu lembrar qual era que era o esquema 2. Ah, estrela e triângulo. Só fazer uma ressalva aqui, tá? O raciocínio, pessoal, estava correto, só que eu olhando depois, na hora que eu fui upar a aula para vocês, eu até lembro, eu não sei quem que foi que me perguntou. Deixa eu ver se está liberado aqui o áudio. Não sei se foi o Alisson ou o Ellison que me perguntou. Sei que alguém me perguntou. E aí, na hora que eu tava repassando a gravação, né, para upar, eu falei, vixe, falei besteira aqui. Ah, tá, o microfone tá ligado aqui. Beleza. Eu não lembro se foi você, Ellison, ou o Alisson. Eu sei que alguém me fez a pergunta, e qual pergunta que é? Aí eu percebi na hora que eu tava, né, que eu sempre eu dou uma olhada no vídeo, né, depois que baixa, para ver se não vazou nenhuma tela, alguma coisa assim, né? Aí que eu coloco para edição, tá? O raciocínio aqui, pessoal, tava correto, tá? A única diferença é que deixa eu abrir aqui a simulação. Estrela, não sei se foi esse aqui explicado. Ah, não, não foi esse aqui, não. Deixa eu ver se esse aqui serve. Esse aqui, ó, por oportuno aqui, ele serve pro nosso propósito aqui. Não foi isso. Deixa eu achar qual que foi. Tem um com reversão. Ver se foi esse, no caso. Esse aqui já tá com sinaleiro, né? Esse não. Então, aqui no caso, pessoal, né, o estrela triângulo até. E na hora eu falei ao contrário. Assim, o raciocínio estava certo, né? As tensões aqui, ó, na ligação. Deixa eu. Você vai ter o fechamento em estrela, né? E o fechamento em triângulo é o A, B e C, né? A,
e C, tá? É, o raciocínio está correto, né? A questão de a tensão e a corrente, né, para uma mesma potência, elas são inversamente proporcionais, né? Então, o objetivo, né, é você fechar, né, por isso que eu coloquei isso aqui, o explicado aqui. Primeiro você fecha em estrela, porque esse aqui é um motor é um motor trifásico aqui no caso, né? Então, a, o motor trifásico normalmente, né, ele funciona com esse fechamento aqui, um em triângulo. Aí lembra que eu falei que tem a corrente de partida, né, que é a única senoidal. A senoidal da tensão continua, né? Já até deixei ela desenhada aqui, né? Ela funciona normal, né? Tem a tensão, tem os pontos notáveis, né? Que é a tensão de pico, a tensão RMS, né? Ou a eficaz, né? Que o pessoal chama, do mesmo jeito. Agora a corrente, ela vai ter um comportamento anômalo na partida, né? Que é o chamado transitório. O normal, depois que o motor já tem inércia, né? Aí você tem corrente de pico, do mesmo jeito aí, né? Porque já que é senoidal, né? E a corrente, aqui mais ou menos aqui a quadratura aqui, né? RMS, tá? Aí lembra que eu expliquei que o equipamento, né? Os cálculos, né? Você, a corrente de pico é tanto a corrente de pico como a tensão de pico, ela é instantânea, ou seja, ela acontece uma única vez no giro, né, lá do gerador, que vai fornecer energia para o motor. Já a RMS aqui, ó, você tem o pessoal chama digressão e degressão aqui, dos valores aqui. Então você tem um tempo maior com a tensão RMS do circuito, né? Ele fluindo aqui pelos cabos, vindo lá do gerador, né? É por isso que os valores notáveis, né? Sempre a gente utiliza a tensão RMS e a corrente RMS. Então, o normal, né, é você registrar o valor da tensão RMS e a corrente RMS. E no triângulo, ela, vamos supor, né, tem o valor normal aqui, né, já que está fechado, trifásico em triângulo, né, geralmente. Aí você, vamos supor, você vai ter uma corrente de, sei lá, a corrente nominal dele aqui vamos supor que é uns 15 amperes aqui, tá? A corrente, ele fechado em triângulo aqui, né? Vamos supor que é 15, que o RMS, né, dá 15 amperes. Daí, a vantagem, aí lembra que eu expliquei na aula passada, né? A potência, né, para uma mesma potência, né, um equipamento, no caso aqui é o motor, né? Você tem o valor que geralmente ele é constante também, né? A tensão RMS e o valor da corrente na fórmula. Aí lembra que eu falei que quando eu tenho duas variáveis multiplicando, uma é inversamente proporcional à outra, ou seja, para maiores tensões eu vou ter a menor corrente. Daí, no fechamento em triângulo aqui, eu vou ter somente tensão de linha, né? Ou tensão bifásica, tá? Já no estrela aqui, além de eu ter tanto a modalidade trifásica, mas a possibilidade, já que ele está fechado em cada enrolamento, o monofásico aqui, você consegue na partida, né? Aqui tem até um relé de tempo, né? Tem um sinaleiro aqui, a lâmpada
Pelo jeito aqui é para você ligar ele quando ele está quando ele tá em acionamento, né? E depois, deixa eu ver, K3, uma é quando ele está em triângulo, né? E a outra é quando ele tá em estrela, né? Então ele vai começar em estrela, e depois fechar em triângulo de 5 segundos, né? Igual eu mostrei lá na aula passada. E aqui a corrente, qual que é a vantagem, né, do fechamento em estrela aqui que eu posso tanto apresentar as tensões de, eh, de, de fase, né, que é entre A e C, por exemplo, como a monofásica. É que aí a corrente aqui no núcleo, ela vai ser cerca, se não me falha a memória aqui, é, eu tinha olhado mais cedo no livro ali. Lembrei. A corrente em estrela, ela vai ser cerca de um terço da corrente triângulo aqui, ó, do fechamento em triângulo. Então, o objetivo é, primeiro, fechar com a tensão maior aqui, né, já que ele está fechado trifásico, em estrela, com a tensão maior, para eu ter a corrente menor. E a segunda estratégia, eu obter o fechamento, né, que no caso aqui é o fechamento em estrela, que tem a corrente menor, que é cerca de um terço, né, da em triângulo aqui, né? Então, a corrente em estrela aqui, ó, um terço da de triângulo, né, que é de 15 aqui, aí dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 5, né? Então, ao passo que ela fechada em triângulo, né, normal, depois do primeiro ciclo aqui, né, depois do circuito ser energizado, aí é um circuito indutivo, lembrando que a senoidal da corrente vai estar atrasada em relação à senoidal. Eu desenhei aqui é, eles alinhados para ficar mais fácil aqui da gente analisar, da gente entender. Só que essa senoidal ela vai estar atrasada e dependendo, né? O normal aqui é atrasar ou adiantar em 90 graus. Então, além de eu pegar o fechamento aqui com uma tensão maior, inclusive eu posso fechar com essa tensão maior tanto em triângulo quanto em estrela, beleza? Mas por que que ele inicia em estrela? É porque a corrente, né, a corrente de linha, né, de fase, né, de linha é quando são as duas aqui. Ela vai ser um terço dela em triângulo, né, que é de 5 amperes. Então, ele vai iniciar, né, nessa corrente fictícia aqui, né, que eu dei o exemplo aqui, né, ele vai iniciar com 5 amperes, daí você ajusta no timer ali, né, no relé de tempo, você faz o ajuste em 5 segundos, aí dependendo, né, da quantidade de tempo necessária aqui, né? Começar aqui a simulação. Deixa eu fechar aqui a parte, abrir mais aqui, que aí fica mais fácil. A parte daqui, né? Nesse caso aqui, esse não tá com. Não, tá com timer aqui, ó. O timer tá contando aqui. Aí, 3, 2, 1, 0. Aí ele vem, ó, e passa para a configuração triângulo, né? Ele começou
com 5 amperes, né? Passado o tempo, né? Esse tempo de 5 segundos aqui setado, né? Deixa eu parar aqui a simulação, ó, do timer, né? Ah, no caso foi 10, né? Esse aqui, é porque esse daqui já é outra simulação, tá? É, é que ele até tá falando, ó, ajuste de corrente nominal, ó, vezes para o relé bimetálico, ó, vezes 0,5 vezes o fator de frequência, o fator de serviço, desculpa. Ah, ok. Esse aqui no caso foi de 10 segundos. Aí na simulação aqui, né, você coloca o valor aqui, aí no caso o fator multiplicativo é 1, tá? Então ele por 1. Aí dependendo se você quer um tempo menor, aí você coloca ele aqui, ó, para no 0,1 segundo, né? Só que vai ser muito rápido aí dependendo, se você colocar rápido demais, não vai dar tempo, né? E a corrente não vai dar tempo de passar o período transitório aqui, né? Da corrente de pico, né? O motor ainda vai estar girando, ainda vai estar iniciando, porque quando a corrente cerca de um terço aqui, né? Da corrente nominal, ele, obviamente, né, ele vai imprimir um torque menor nesse motor. Imprimindo um torque menor, ele vai demorar mais tempo para ele sair da inércia, né? Só que com a vantagem, vai demorar mais tempo, então você pode pôr até um tempo para ele fazer a mudança, né, o chaveamento aí da estrela para o triângulo, mas aí com a vantagem de que a corrente de pico vai ser menor do que a corrente, né, normal aí nominal, chegando nesse caso aqui, se a gente for fazer a conta, ó, se eu fosse dar partida nele direta já né, no triângulo aqui, ó, 8 vezes a nominal, né? Então 8 vezes o 15 aqui, ó, ele já partiria com 120, né? Reduzindo para a ligação estrela aqui e juntamente com um tempo aqui, né? 5 segundos, 6 segundos aí, dependendo aí do ajuste, né? Você já reduziria, ó, um terço, aí dá 5, né? Aí, ó, 5 vezes, 8 vezes, né? Porque na partida a maioria das bibliografias. Tem algumas bibliografias que falam até 10 vezes, né? Mas uns livros assim mais antigos. Mas na maioria do Gussou aí é 8 vezes a nominal, né? Então dá o quê? Ó, em vez dele partir com 120 e correr o risco aí das proteções, né? O disjuntor lá o disjuntor geral ali, ou do quadro de cargas do que alimenta os motores, né? Geralmente aí numa indústria, você vai ter um quadro de carga que ele vai alimentar uma série de máquinas ali, na esteira rolante, por exemplo, né? Ou de uma linha ali de produção, né? Que leva as garrafas ali na linha de invase, por exemplo, né? Ou numa empacotadora também, né? Que a empacotadora ela chega assim, abre, né? O pacote aqui, aí você despeja. Aí geralmente eles fazem um cálculo ali, né? Geralmente aí tem um desvio padrão para mais ou para menos. Aí é bem rápido, né? A empacotadora abre aqui por exemplo, o pacote lá de café, né? Aí desce aqui o café naquela proporção, né? Às vezes aí tem um desvio padrão, né? Ou tantos gramas a mais ou tantos gramas a menos, né? Seria o controle lá de qualidade. Aí ele já fecha, aí já passa, aí tem uma extrusora ali, né? Que ela aquece a parte do pacote, né? Que geralmente é um pacote que ele tem tipo tem o plástico por fora ali e uma cobertura plástica interna com ela é reflexiva ali com alumínio ali, né? Aí depende, né, do processo ali de embalamento.
Então, aí naquele quadro que vai ficar comandando aquele processo, vários motores, você tem motores, né, de tensão alternada aí, de giro contínuo, ou motor de passo, né, ou seja, motores que têm um ângulo específico, aí, igual a gente viu, acho que foi no workshop passado, né, teve aí uma empresa, acho que foi no último dia, que falou, né, sobre os motores de passo, né? Que aí você tem um drive, né? Aí o drive, ele, em vez do motor girar normal, né, que é o movimento rotatório para, né, o horário, o anti-horário, daí ele vai ter o quê? Um comando específico, uma angulação ali, às vezes para mover o braço, né, o braço ali de um robô numa linha ali de solda, né, ali na carenagem ali de um carro ali, por exemplo, tá? Aí dependendo, aí esse drive. Aí, logicamente, esse drive, provavelmente, né, ele vai ter ou uma soft starter ali, né, porque como você não precisa controlar ao longo do tempo o giro ali do braço ali do motor, você são movimentos específicos, né, por exemplo, chega aqui, vamos supor, chega aqui a carenagem aqui do carro, aí o braço faz um avanço aqui, desce, coloca, faz, sei lá, 10 ponteamentos de solda aqui na carcaça e vai para a próxima parte aqui, né? O modelo lá Fordista, né? Vai para a próxima parte. E aí ele sempre repete esse movimento, né? Nessa parte aqui da produção, né? Ponteia, avança, abaixa aqui, faz o ponteamento dos 10 pontos ali de solda ali, por exemplo, e aí depois ele volta, né? Volta aqui à posição original e aí ele fica só fazendo isso. Aí não é interessante você colocar um inversor de frequência. Aí já no caso, aí como são movimentos já pré-selecionados ali, setados, aí obviamente um motor de passo e é, um CLP ali com a programação semelhante, né, para não dizer a mesma, né, de uma soft starter ali que você tem já, você não consegue controlar no domínio, né, do tempo ali, no domínio da frequência em tempo real, mas ele tem esse movimento pré-programado, ele tem algumas máquinas, inclusive para você programar, você não precisa, né, mais ir ali no ladder fazer diagrama ali de comando, você literalmente pega o braço robótico, coloca nas posições que você quer que ele fique, e aí você vai gravando, aí ela grava ali as coordenadas X, Y e Z, né? E aí, obviamente, o motor de passo que está fazendo, né, o giro aqui, né, dessa parte, simulando como se fosse meu braço aqui, né, da engrenagem, ele angulando, né, sei lá, 30 graus, rotacionando. Daí esses comandos já ficam ali no CLP ali. E aí o CERN aqui, né? Aí já por exemplo, ele poderia usar o estrela triângulo, né? Só que seria dispendioso. Aí já o próprio CLP, né? Ele faz essa compensação em tempo real. Ele precisa fazer o giro, ele diminui, né? O objetivo é diminuir diminuir aumenta que o valor da tensão, diminui a corrente e coloca numa configuração em que a corrente ela tem um decréscimo em relação à ligação original aí do motor. Era isso aqui que eu tinha na aula passada aqui, foi só na questão, né, do fechamento. Eu sei que teve um aluno que me perguntou aí, eu peguei e falei o contrário, né? É estrela triângulo, tá? Agora, vamos lá para nossa próxima atividade. Aqui, ó. Aí eu deixei o esquema. Eu pedi para a Letícia colocar o esquema aqui dois, é do mesmo jeito, né? O esquema aí da próxima análise, eu vou pedir para ela colocar como material extra, né? Igual a gente está fazendo aqui, né? Cada atividade aí, cada passo que a gente dá, um material extra com a simulação, tá bom? Tem alguma pergunta e alguma dúvida? Vamos para o próximo aí. Aí aqui é o compensadora.
Vamos lá para a chave compensadora. Lembrando que essa técnica aí da chave compensadora, ela é uma técnica que dá para você usar um inversor de frequência, né, para fazer a regulação, mas é igual eu já venho batendo na tecla, né? Se for uma empresa grande ou seja, ela tem um orçamento maior, a, por exemplo, a estrela triângulo, até que a estrela triângulo nem tanto, né? Mas a chave compensadora aí, você se for grande, talvez não seja interessante, né? Já são listadas aí, né, no meio profissional como técnicas antigas de você fazer o start aí de máquina elétrica. Agora, se for uma empresa pequena, a gente tem que estar ainda de olho nessas técnicas, né? Mesmo porque é conhecimento aqui, né, de acionamentos elétricos, embora não seja a matéria de acionamentos propriamente dito, né? É porque aqui na eletrotécnica a gente chama de instalações industriais. Mas todo esse conteúdo aqui que a gente vem analisando é um conteúdo de uma matéria lá da engenharia elétrica, né, que fala sobre acionamentos elétricos. Então, o que a gente está vendo aqui, né, vários tipos de acionamentos e partidas de motor, né, aí na primeira aula eu já expliquei, né, por que essa partida ela é tão elaborada em função do problema aí da corrente de partida para o eixo do motor vencer a inércia, né? Lembra que eu falei que uma força invisível aparece ali, né, nos lados opostos ali da bobina, né? Essa força, literalmente, ela vem ali da bobina mesmo. É como se tivesse uma mão invisível, né? Uma mão invisível movendo ali, né? A corrente elétrica, né? Na hora que ela flui no condutor, um campo eletromagnético, ele envolve, né, a bobina ali da máquina elétrica e vai acontecer uma força que ou ela vai ser direcionada para cima ou ela vai ser direcionada para baixo, dependendo aí né, da direção da corrente elétrica. E já que ela está numa frequência de 60 Hz, né? Então, 60 vezes por segundo, essa força ela é direcionada para cima e direcionada para baixo. E 60 vezes para cima é os 60 Hz, né? Isso mesmo, na primeiro giro é 60 vezes para cima e 60 vezes para baixo, isso mesmo. Então, 120 vezes, é, 60 vezes ele vai para cima, né? Ele força esse condutor da bobina para cima e mais 60 vezes, né? Quando ele inverte a corrente elétrica, ele força para baixo, como se fosse o pedal de uma bicicleta, né? Quando a gente pedala uma bicicleta, né? Um pé, né, o pé direito, enquanto ele tá, ele tá lá no embaixo, terminando o giro, né? Você não imprime praticamente nenhuma força, né? Só tem a força da gravidade. Em cima aqui você está compensando, colocando mais força, né? Então é compensação. E no caso do motor elétrico, essa força literalmente é como se o elétron ele tivesse tentando sair do condutor. Por isso que o motor ele gira sozinho ali. Então você precisa ir de e são os elétrons livres, viu? Não são todos os elétrons, né? Se for o condutor de cobre, né? Não são todos os 29 elétrons da eletrosfera ali, né? Aí, se eu não me engano, acho, ó, eu teria que fazer aqui, mas se eu não me engano, ele tem, acho que é dois, ou é um elétron na última camada de valência, né? Então, esse um ou né, dois elétrons ali, ele que vai provocar a força, né? A força mecânica para fazer o giro ali. E aí, como ele está parado, né? Esse elétron, ele força muito, né? Aquecendo, né, o condutor ali.
né? É muito mais do que se ele já tivesse em giro, né? Se ele já tivesse girando ali. Então, o diagrama eu já deixei uma análise aqui. Agora vamos abrir o de chave compensadora. Somente deixa eu só achar aqui a simulação. Ok. Deixar esse outro aqui que a gente não vai precisar dele mais por enquanto. Então, é esse daqui, ó, com a chave compensadora. E é a mesma ideia. Eu vou até abrir a análise aqui. Fica mais fácil aqui nosso entendimento. Deixa eu salvar aqui que eu havia escrito aqui. Então, pessoal, até eu esqueci de apagar aqui de outra aula que está ministrando. A ideia é quase a mesma aqui, né, da partida estrela triângulo, tá? A diferença aqui, ó, até pegar o desenho anterior aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem o contator, o K1 aqui, ó, direto, aí vem das fases aqui tem fusível, né? Nesse caso aqui na simulação eu coloquei disjuntor, tá? Disjuntor motor, tá? Que já vem com relé térmico. Depois eu tenho que colocar do jeitinho que tá aqui, né? Para ficar até mais fácil a gente fazer a análise aqui. Então, deixa eu ver se está com o mesmo nome, K1, K2, K3, isso mesmo. Então, a ideia é esse aqui no meio aqui, ele é um transformador e todo transformador, o nome, vamos dizer assim, o nome técnico dele é autotransformador. O que que é isso, professor? Lembra que eu falei que o motor, ele é uma máquina elétrica rotativa, né? No caso, que tem, nós temos os motores lineares, né? Que aí, em vez dele girar, ele vai, o rotor dele vai levitar aqui em cima, né? Em cima do estator. Aí o estator ele funciona como se fosse um trilho, né? Tem alguns equipamentos que funcionam assim, né? Semelhante aí ao aquele o trem lá, o maglev, né? Então o motor linear ele funciona igual o motor de giro. A diferença é que em vez do rotor ficar girando, ele vai ficar levitando, né? Vai ficar trocando ali a polaridade ali, né? Enquanto ele troca a polaridade, ele avança, dependendo do controlador, né? O controlador ele troca a polaridade de forma que ou ele anda para frente ou ele vai para trás aqui, né? Em cima do trilho. E o transformador, ele também é uma máquina elétrica, né? No caso, o motor ele transforma a energia elétrica, né, em modo motor, né? A máquina elétrica em modo motor transforma energia elétrica em energia rotativa. Já o transformador, né, ele também é uma máquina elétrica estacionária, ou seja, ele fica ali parado, ele não tem giro, né? A única coisa dele que se movimenta ali, que muda de sentido, é o campo eletromagnético, porque ele está ligado em uma rede alternada, lá, o gerador ali, né? Ele fica lá na geração, ele fica trocando, né? Ele troca cada um. Você tem um conjunto de polos aqui, né?
que é a fase A, por exemplo, aí depois de 120 graus aqui, outro conjunto de polos, que é a fase B, e depois mais 120 graus seria aqui a fase C, né? Aí dependendo lá, por exemplo, lá em Itaipu, eles vão colocando os indutores aqui em série, em paralelo, semelhante, né? É o mesmo raciocínio que a gente utiliza lá, lembra lá em eletricidade, associação de resistores em série, capacitores, né, em série ou em paralelo, né? E aí o cálculo da resistência, né? Ele é o igualzinho do resistor, né? E você pode interligar, por exemplo, duas bobinas vizinhas aqui, né? Dois polos vizinhos, que aí o rotor lá, ele, né, ele tem os 360 graus dele aqui com enrolamento, e aí você seleciona, né, em série aqui as bobinas aqui e você vai aumentando aqui o polo, né, e aumentando, por exemplo, o torque ali do gerador ali, né, o torque não, né, mas a geração de energia, né, com um torque maior lá da turbina, lá da turbina Francis, por exemplo. E daí o campo eletromagnético aqui, ele viaja, né, e gera o avanço da corrente elétrica, né, o avanço da corrente elétrica aqui no circuito, né, para ela energizar a carga de um cliente, né, ou vários clientes aqui, né, e retornar, né, e fazer o fechamento do circuito aqui. Então, ele excita, e lembra que eu falei que tem uma queda d'água, que essa queda d'água tem um motor de corrente contínua para ele gerar um campo eletromagnético muito forte, né? Ele excita o campo magnético, ou seja, ele energiza ele, né, de forma que ele fique muito poderoso aqui para justamente ele mandar em grandes distâncias os portadores de carga, né, para igual aqui em Goiânia, né, ou na cidade, sei lá, lá no Amapá, ele conseguir ter esse mesmo rendimento aqui. Já o transformador, né, a gente vai aprender, já dando spoiler, né, a gente vai aprender lá em projetos do CEP, até antes, né, instalações do CEP, que ele tem um papel crucial, o papel de converter a energia no nível maior, né? No caso aí na cidade, nós temos a famosa tensão 13,8. Então ele pega, converte, ela é uma máquina estacionária, ou seja, ela não tem giro, só o campo eletromagnético que fica mudando de sentido, e daí ele, dependendo, aí lembra, se eu não me engano, eu falei isso na aula passada aqui, né? A tensão do primário é proporcional ao número de voltas aqui, né, do primário, que é proporcional à tensão que vai sair no secundário, e o número de voltas da bobina, né, ou seja, o número de espiras que compõem a bobina do secundário. Aí, no caso aqui, o primário seria o 13,8, né? A gente fazendo uma analogia aí com o sistema elétrico de potência, e o secundário seria a baixa tensão, né? Então, eu entraria aqui por fase com 7.960 alguma coisa, né? E sairia aqui no secundário desse transformador, né? Com um monofásico 220. Aí lembrando, né? O porquê, né? Da partida lá estrela triângulo, né? E o porquê aqui dessa mudança aqui também, ó. Lembra que eu falei para vocês na hora, não confundir na hora que fazer. E geralmente isso cai, viu? Em concurso, cai em prova para você entrar é, em empresas aí terceirizadas aí da concessionária, cai inclusive em provas também, né, de concurso aí para você ser docente aí, né, docente, sei lá, aqui do Senai, docente lá do Instituto Federal. Aí sempre você inverte aqui a corrente. Você coloca a do secundário, né, dividido pela do primário. Embora eles sejam diretamente proporcionais entre si, né? Só que a proporcionalidade relacionada à tensão
tanto do primário quanto do secundário, e a número de voltas da bobina é inversa em relação à corrente. Aí, geralmente, a relação lá do transformador, você tem, né, ela aqui dessa forma aqui, tá? Aí, lembrando, né, que eu expliquei na aula passada, né, você pega lá as plantas, né, os projetos, né, lá da indústria, né, de uma indústria, sei lá, Heinz, a Ambev, e você faz só um minutinho aqui, que começou a travar aqui. A tinta não tá saindo. Peraí. Ah, não, é porque deu um bug aqui, foi mal. Então, aí o transformador, né? Ele transforma energia, o potencial elétrico, né? Em campo eletromagnético. Aí, como lá no gerador ele está girando, né? Ele fica invertendo de sentido a todo momento aqui, né? Essa variação no sentido do campo eletromagnético faz com que, dependendo da quantidade de voltas, eu aumente ou diminua o valor da tensão. Ok. Agora, indo mais a fundo no transformador, o transformador em si, né, o simplão que a gente vê aí aí na rua, ele tem um ajuste que o pessoal chama de TAP, né? Esse ajuste é justamente aqui, ó, colocar numa cor diferente aqui, ó. Esse ajuste é relacionado à quantidade de voltas, né, que eu tenho aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho um ajuste, né, aqui, ó, de 100%, né? Eu teria 100% da corrente, igual aquela corrente que eu simulei, né? 15 amperes ali, por exemplo, né? Aí, então a gente vai analisar o quê? Essa parte aqui da equação, né? Tanto a tensão no primário, no secundário, quanto a corrente aqui, ó. Aí, como elas são, a proporcionalidade aqui, ela é inversa, né? Por exemplo, eu tenho, eu tenho mais voltas aqui no primário, consequentemente, eu vou ter um potencial elétrico maior. Aí já no secundário, né? Em relação aqui ao potencial, né? Quanto mais voltas eu tenho, maior potencial eu tenho. Aí, a lógica aqui, por exemplo, eu tenho uma maior quantidade aqui, ou seja, né, o ajuste aqui do TAP, né? Tem um de 100, 30 e 40%. Acho que é isso mesmo. É porque no meu desenho aqui eu não tenho os números. Vou só dar um zoom aqui para. Né, 65, é isso mesmo. É 100, né? Aí 80%. Aí o TAP está em 80 e 65% aqui, né? Agora dá para a gente diminuir de novo aqui. Então, o objetivo é iniciar aqui com uma porcentagem aqui menor, né? Consequentemente, você vai ter uma quantidade aqui de enrolamento menor no primário, né? Você também vai ter no secundário, né, um potencial menor. Eu uso o mesmo raciocínio, ó, como eles são diretamente proporcionais, né, uma quantidade menor aqui de voltas, você vai ter uma tensão menor. Se eu tivesse fazendo a conversão, sei lá, de 220
para, sei lá, 60 volts ali, por exemplo, né? Mas é que no caso do autotransformador aqui, ele pega a tensão mesmo, a da rede, né? A da rede aqui, né? Então faz sentido a gente falar só do secundário, né? Seria a baixa tensão, né? Você diminui a. Você vai gradativamente aqui, ó, aumentando a quantidade de voltas aqui, ou seja, mudando no relé aqui, ó. Aí de novo nós temos um relé aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para simular aqui, ó, ligar o circuito de potência, o circuito de comando, tá? Então, vamos fazer o início aqui da. Ele está aqui contando o tempo, tá? E aí, com o decorrer do tempo, ele vai fazendo o cambiamento aqui, né? Aí primeiro é 65%, depois, né, a 80%, por exemplo, né? Dependendo da quantidade de taps aqui, né? Já nessa técnica, né? Então, ele primeiro fecha em 65, depois em 80, depois em 100. Ele vai gradativamente aumentando aqui a quantidade de enrolamentos, né? À medida que ele vai aumentando a quantidade de enrolamentos, ele, por exemplo, aqui, ó, no secundário, já é inversamente proporcional, né? Você aumenta a quantidade de enrolamento, se você colocar no mesmo lado aqui da equação, né? Só considerar aqui, ó, por exemplo, tensão da baixa tensão, né? Do secundário. Aí, se você colocar no mesmo lado aqui da equação aqui, ó, e eu considerar só a corrente que está fluindo no circuito, seria a corrente de baixa tensão, né? Nós teríamos, né, que a tensão de baixa tensão dividido pela quantidade de voltas é igual à corrente do secundário aqui, né? E ele, se colocar desse lado da equação aqui, note que ele passa multiplicando. Então, o, ele é inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional à corrente do secundário. Então, enquanto você vai aumentando aqui a quantidade, né? O tap aqui do transformador, né? A quantidade de voltas aumentando o tamanho da bobina, você vai, né, diminuindo gradativamente aqui a corrente, né? E tendo mas isso depende, viu? Se fosse num transformador aí de distribuição, né? Aí já seria o contrário aqui, você teria que aumentar o valor da tensão. Mas como a tensão e a bobina, elas são diretamente proporcionais, né? Você vai ter esse aumento, né? Esse aumento da bobina, o decréscimo aqui na corrente, para justamente ela dar a partida, né? E esperar aquele tempo, né, com um valor menor, depois que passa, né, um determinado tempo, 5 segundos, 10 segundos. Vocês estão vendo que todas as estratégias, né, são formas diferentes de começar com uma corrente menor e depois do transitório, né, do tempo da corrente de pico, né, com um pico menor, você voltar à corrente nominal, né, que aí a senoidal da corrente, ela vai estar normalizada, tá? Então, basicamente é isso. Pessoal, rapidão aqui, antes que eu esqueça aqui, deu o horário, peraí, já que a gente finaliza aqui. Não esqueça, eu fico falando aqui, aí esqueço de registrar. Só ter certeza aqui que deu certo, porque senão eu erro. Ah, deu certo aqui. Se tem alguma dúvida aí, ou Wellison, Alisson?
Eu não, professor, tá de boa. Pois é, não foi só esse, eu não sei se foi você ou se foi outro aluno que perguntou na aula passada. Aí na hora que eu tava upando a aula, eu falei assim, gente, tá errado isso aqui, né? Aí eu revisei, eu falei assim, não, eu falei trocado, né? Em vez de estrela, triângulo, eu falei primeiro triângulo, depois em estrela. Então, beleza, pessoal. Então, né, eu vou fechar aqui, aí até amanhã vai estar disponível. Aí foi até uma queda rápida. Eu sei que a Letícia avisou aí, né? Ela avisou lá no grupo que a plataforma tinha caído, né? Mas eu já tinha deixado aqui os materiais da aula já preparado, né? Para a gente não perder a aula de hoje, tá bom? Aí, juntamente com esse material aqui, né? A simulação aí da chave compensadora, tá? Então é isso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?